Abram as nossas Bíblias no texto, Malaquias, capítulo 1. Nós leremos de 6 a 14. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Se você encontrar Mateus, volta um pouquinho, que você vai encontrar Malaquias. É a última palavra de Deus para o povo de Deus antes da vinda de Cristo, 400 anos antes da vinda de Cristo. Há profecias aqui importantíssimas nesse texto, que vão ser cumpridas em Cristo, como nós veremos nesta manhã, não só como uma profecia direta, mas também como cumprimento de promessas, a palavra de Deus. Leamos então a palavra do Senhor. Que nos diz assim: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o deslacerado e o coxo e o enfermo, e assim fazeis oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei. Diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Oremos. Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê graça nesta manhã para entendermos a Tua palavra. Nós ouvimos uma palavra de um pai amoroso que corrige os seus filhos, ao mesmo tempo que mostra o seu caráter. Pedimos que nós entendamos o caráter de Deus, o que Ele requer de nós, e como podemos aprender com a palavra do profeta Malaquias ao povo de Israel, que é aplicada hoje para o corpo de Cristo. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
penso eu que seria muito bom para si, para a sua vida, para o bem da sua alma, que você se faça esta pergunta: será que eu amo a Deus mesmo? Será que eu amo a Deus mesmo? Essa pergunta nos é necessária porque desde que entramos no culto, de várias formas foi afirmado o amor de Deus para conosco. Pela confissão de pecados, pela providência divina. Nós respondemos com gratidão, respondemos pedindo ao Senhor que nós entreguemos tudo a Ele, de coração, e muitos de nós cantamos: tudo entregarei, e nós fazemos isso com fé. Ou devemos fazer isso com fé. Mas a nossa situação é um tanto parecida com a situação do povo de Israel, com Malaquias. Porque sabendo e conhecendo a verdade sobre o amor de Deus sobre nós, não há dúvidas de que Deus nos ama. Esse é o contexto dos primeiros versículos do livro. Quando o povo pergunta para Deus: mas nós estamos passando por isso? Deus nos ama mesmo? E Deus pergunta para eles, e como a gente ouviu na primeira mensagem, Deus diz para eles: como assim? Eu amei Jacó, vocês são exemplo do meu amor. Se não fosse o meu amor, vocês já não existiriam. Logo, a segunda pergunta é: se está estabelecido que Deus nos ama, agora a relação passa para o nosso lado. Será que Israel ama Deus? Será que eu amo a Deus? E você pode pensar comigo nesse momento: não, pastor, toda vez que eu ouço falar de Deus, o meu coração se enche de alegria. Glória a Deus por isso. Toda vez que eu ouço falar sobre o perdão de Jesus, eu tenho até vontade de chorar. Glória a Deus por isso, sem dúvida nenhuma. Mas será que nós podemos medir se amamos a Deus mesmo somente por emoções? É muito claro nas Escrituras, à medida que você lê de Gênesis a Apocalipse, que amor de verdade é acompanhado por ações verdadeiras. Amor de verdade começa com confissão, mas continua com ações. Amor de verdade, segundo o próprio Deus, tem zelo. Tem literalmente, não entendam mal a palavra que eu vou usar agora, porque no nosso contexto ela tem uma conotação maléfica e nociva. Ciúme. O ciúme humano é mal mesmo e pronto. Mas quando a gente lê na palavra de Deus, com um português mais antigo, mais arcaico, quando foi traduzido que Deus tem ciúme da sua glória, não é porque Deus é mau e é um ser mimado, que não quer compartilhar a glória dele com ninguém. Pelo contrário, Ele é tão bom, Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, e Ele é tão cheio de verdade, porque Ele é a própria verdade, que é impossível, inconcebível para o próprio Deus ser conivente com qualquer relação mentirosa com quem Ele é, nem na eternidade e nem nesse momento. Logo, quando a Bíblia fala que Deus tem zelo pela sua glória, que Ele tem ciúme pela sua glória, isso também é para o nosso bem, porque Deus não aceita nada que não seja coerente com a sua própria perfeição. Porque aceitar qualquer coisa que seja incoerente com Ele mesmo seria inferiorizá-lo. E se há uma coisa que não pode acontecer no universo, é alguém inferiorizar Deus, nem Ele mesmo. Porque senão, Ele seria incoerente com Ele mesmo.
Alguém pode me perguntar, se Deus é todo poderoso, Ele pode construir uma pedra que Ele não pode carregar? A resposta não é física, ela é metafísica. A resposta é, por quê? Porque Deus faria algo que o inferioriza quando Ele é todo perfeito, todo sabiente, todo poderoso, e tudo que Ele faz é coerente com aquilo que Ele é, inclusive o seu povo. É esse povo que tem que olhar para esse Deus e entender a grandeza desse Deus quando nós nos reunimos. Ora, essa reunião não acontece porque Deus precisa de nós. Ele não precisa de nós. Ele é glorioso nele mesmo. Essa reunião acontece porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos de uma entrega total para podermos viver para o propósito para o qual nós fomos criados, florescer, crescer, progredir na glória dEle, com Ele, para Ele. E temos uma satisfação na alma que é muito superior a qualquer satisfação que nós possamos criar. Esse texto é uma lembrança para cada um de nós de que se você realmente ama a Deus, você vai amar a Deus nos termos dele, porque Ele é maior do que você. Você é criador, Ele é criador e você é criatura. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é o aviso do texto. Se você ama Deus do seu jeito, você não ama Deus. Se você ama Deus do seu jeito, você ama você mesmo. Se não há zelo no seu coração por entender a vontade de Deus e praticá-la, o zelo que existe na sua religiosidade é por si mesmo. Muitas vezes Deus é tão misericordioso que Ele nos atrai por coisas que precisamos. Havia sim um vazio muito grande no meu coração ainda na minha adolescência, quando de alguma forma Deus permitiu que o meu coração ficasse muito vazio e eu precisasse dele. E eu vim até Ele porque eu precisava de ser preenchido, mas eu não sabia ainda que era Ele. Eu pensava que eram outras coisas. Mas eu vim me arrastando, como disse o apóstolo Paulo, como que tateando, a gente chega, porque Deus vai nos trazendo segundo a sua misericórdia, até estarmos diante dEle. No entanto, meus queridos irmãos, o que as pessoas não entendem é que Deus é incompatível com as nossas mediocridades de relação. Ele é muito grande para se diminuir por causa de mim. E mesmo quando Ele se torna um de nós, sendo Ele Deus, na pessoa de Cristo Filho, Ele se esvazia dele mesmo, Ele se torna exatamente como um de nós, mas não pratica em momento algum, nem no coração, nem na prática, o que nós fazemos. Pelo contrário, Deus, quando se esvazia de Deus, em Cristo, continua sendo Deus perfeito, maravilhoso, sem pecado, ainda que assuma o corpo do pecado. Por isso eu pergunto, se você entrou aqui acomodado com a sua maneira de adorar a Deus, você não adora a Deus, você adora você mesmo. Porque o que a Bíblia vai falar sobre culto, aqui nesse texto, deixa claro para nós que muitas vezes estamos iludidos com as nossas narrativas de que se entregamos qualquer coisa para Deus serve. Eu não estou falando de oferta nem nada disso, eu estou falando de vida.
Se eu dou parte da minha vida para Deus de uma forma religiosa, então serve. Sinto em lhe dizer, aquilo que não é feito de acordo com a revelação de Deus, não é aceito por Deus. Aliás, o texto vai nos mostrar por promessa futura, que aquilo que Deus aceita, só pode ser por um meio, por um cumprimento, e depois desse único cumprimento, todos os outros cumprimentos nas nossas vidas são satisfeitos também. Se nós passássemos milhões de anos oferecendo sacrifícios para Deus, nenhum deles seria tão perfeito quanto Cristo. Se nós entregássemos tudo o que temos, se nós parássemos de fazer tudo o que temos e vivêssemos só em oração e seja o que for, numa vida de monastério, nenhum de nós teria justiça o suficiente para agradar a Deus. Nenhum de nós. Essa é a questão no final do livro que mostra a lei. Ninguém consegue adorar a Deus nos seus termos. Ninguém. E mesmo assim, eles são responsáveis porque não o fazem. Qual vai ser a solução? A solução para nós é muito clara e vocês vão ver nesse sermão que essa solução ela é cumprida na pessoa de Cristo, porque Cristo vai ser esse sacrifício que vai fazer com que nós sejamos aceitáveis a Deus. E assim como Jesus é o sumo sacerdote, Ele vai fazer o seu povo ser um reino de sacerdotes. Se você entende comigo o que está sendo dito aqui no texto, você vai perceber o seguinte: que vai chegar um dia, versículo 11, que do nascente do sol, lá do Japão, até o poente, lá no final, no nosso mapa, né? Estados Unidos, de norte a sul, todas as nações vão engrandecer o seu nome, e trarão e queimando incenso, trarão ofertas puras. Como isso vai acontecer? Ele vai dizer, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra vai ser cumprida pelo final da profecia em Malaquias, onde o Senhor vai enviar um profeta e virá então o dia do Senhor, e essa pessoa vai cumprir a lei de Moisés, vai trazer a justiça para todos os povos, e de todos os povos fará um só diante de Deus, pois todos, do pôr do sol até do nascer do sol até o pôr do sol, todos, em todos os lugares, haverá famílias, nações, etnias, povos, em que vão engrandecer o nome do Senhor. Quando isso acontece? Isso acontece quando Cristo faz o único sacrifício possível para que a palavra de Deus se espalhasse e a verdadeira adoração se espalhasse pelo mundo. Hoje, se estamos aqui no ocidente da Europa, nós não estamos em Jerusalém, nós somos cumprimento dessa profecia. Se hoje nós abrimos a Bíblia e em nome de Cristo adoramos a Deus, pelo sacrifício de Cristo, nós cumprimos essa profecia. Como? Porque Cristo cumpriu ela por nós, e agora ela é aplicada a nós, de maneira em que todos nós somos alcançados por essa exortação de adoração. A primeira delas, você vai entender se você abrir comigo, é 1 Pedro 2, versículo 1 Pedro 2, de 5 a 9. Eu vou ler rapidamente para que entendamos como isso se cumpre em nós. 1 Pedro 2, de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Lembra que a profecia sobre os sacrifícios na casa do Senhor. Sois edificados como casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, que são o que, irmãos? Agradáveis a Deus. Por intermédio de quem? De quem, irmãos? Como os nossos sacrifícios são agradáveis a Deus? Por intermédio de Jesus. Ora, eu não sei como você entrou aqui, não sei qual o seu estado espiritual, talvez alguns de vocês eu sei porque eu sou vosso pastor, mas mesmo sendo vosso pastor, eu sei que talvez nós entramos aqui cheios de vontades próprias, cheios de justiças no nosso coração, dizendo, hoje eu vou cantar para Deus, mas saiba de uma coisa, não há nada que Deus aceita que não seja através do seu próprio Filho. Não há nada que nós possamos fazer nesse culto que não seja redimido, expiado, consagrado pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus, porque esse homem que vos fala é pecador. Se eu fosse falar em nome de Deus como estou falando, sem o sacrifício de Cristo, eu seria consumido, como todos os profetas seriam consumidos. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, eu vou morrer. Mas por que isso não acontece? Porque Cristo está aqui. Porque Cristo nos redimiu. O sacrifício dele foi aceito. Agora nós podemos viver vidas que vão glorificar a Deus com sacrifícios espirituais. Não somente isso, o versículo 9 nos diz que nós somos o povo eleito, a raça eleita, o sacerdócio real, nós somos a nação santa, a igreja de Cristo. O povo de propriedade exclusiva de Deus, não pertencemos a ninguém senão Deus, a fim do quê? De proclamarmos as maravilhas, as virtudes, o poder, a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tendo isso em mente, nós vamos entender o que está a acontecer aqui. Nesses versículos nós lemos que há um diálogo entre o povo e Deus diz para eles, vocês não me honram. No versículo 6, aqueles que deveriam honrar a Deus e amar a Deus acima de todos, estão honrando a Deus menos do que suas relações humanas. Um dos indicadores que você deve perguntar para Deus e para você mesmo, melhor, para você mesmo, para saber se você ama Deus, é se você dá mais importância para as suas relações nesse mundo do que o próprio Deus. Você pode pensar, não, mas eu não faço isso, eu amo a Deus acima de todas as coisas, e é isso que todos nós queremos. Mas pense comigo por um instante, será que meu trabalho é mais importante que os meus cultos? Será que a minha família é mais importante que o meu zelo pelo culto? Se amar, de acordo com esse texto, é zelar pela glória de Deus, será que eu vivo para isso mesmo? Porque um profeta, vai ser dito aqui, um profeta escreveu isso para nós, Moisés, ele descreve para nós no livro de Números, que o zelo de um homem se tornou uma espécie de exemplo e sombra para o zelo de Cristo. Eu vou falar isso no próximo sermão, porque esse texto é citado exatamente por ele, Finías em Números, se você quiser ler em casa, Finías está no livro de Números, capítulo 25, é alguém que o texto descreve como um sacerdote que foi consumido pelo zelo de Deus e agiu segundo a vontade de Deus. E vocês vão entender por quê. Uma pessoa cheia do amor de Deus, ele pega uma lança e mata 2 pessoas. Você vai ter que ler o contexto, tá bom? O que eu quero dizer é que o texto afirma que o zelo dele fez com que ele cumprisse exatamente o que deveria ser feito. Esse zelo é citado nesse texto pelo contexto. O contexto que nós leremos aqui é que tudo que está sendo colocado nessas primeiras discussões sobre o sacrifício é porque
tudo que vivia, tudo que era estabelecido a nação de Israel, naquele tempo, era para mostrar que um dia viria alguém que faria o sacrifício perfeito, porque Deus, ao revelar isso, Ele disse, esse sacrifício tem que ser repetido, isso tem que ser feito dessa forma, porque Ele é imperfeito, Ele tem que ser constante, mas vai chegar alguém que é maior do que tudo isso, vai chegar um homem que não vai precisar de sacrifício, e Ele vai se tornar o sacrifício, e a partir dele, vocês então todos se tornarão verdadeiros sacrifícios a Deus, gratos, alegres, aceitos por Deus, porque o que nós fazemos em nós é entregar para Deus o que não é perfeito, começando pelas nossas relações. Há pessoas, sim, mais compromissadas com o seu emprego do que com a sua fé. Há pessoas que aceitam obedecer uma pessoa do que a Deus. Se um familiar disser, não faz isso, não faz aquilo, você, então eu não vou na igreja por causa da família aqui. Você está colocando pessoas no lugar de Deus. Se o nosso amor está em Deus, o nosso culto está em Deus, a nossa prioridade, a nossa entrega é coerente com o grande sacrifício de Cristo. É por isso que nós podemos cantar diante da igreja, tudo entregarei. E você pensa, mas eu nunca vou ser perfeito nisso. Mas pela fé nós clamamos a Deus que cada entrega nossa seja lavada, remida, expiada pelo sangue de Cristo, de maneira que nós nos tornemos verdadeiros sacerdotes cada vez mais, e o nosso sacrifício cada vez mais agrade a Deus. Cristãos não fazem sacrifícios para serem salvos, nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, mas à medida que nós o servimos, a nossa vida se torna um sacrifício satisfatório na própria alma para servirmos a Deus. Nós não entregamos e não devemos entregar nada para Deus pela metade. Não é minha meia vida, não é o que sobra do meu tempo, não é o que sobra depois de eu cumprir os meus papéis e o meu emprego, é tudo. Se não for tudo, é incoerente com tudo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse tudo está ligado às Escrituras, vocês vão ler isso no próximo sermão, que é o próximo texto, capítulo 2. Mas eles estavam contra as Escrituras, entregando o que sobrava para Deus e não o que era melhor. Para entregar o melhor é necessário amor e fé. Não que Deus se importava se uma ovelha não tinha uma perna ou era cega. A questão não é essa. A questão é que o povo se importava. E se importa tanto que as pessoas são mais importantes, a ponto do profeta perguntar, você entregaria essa oferta você daria um presente como esse para o teu governador? E o povo pensa, não. Mas você pensa que para Deus serve? A questão é tudo. Amor é zelo, nós veremos isso na semana que vem. Esse zelo consome as nossas almas de maneira que nós entregamos tudo por amor. Há uma relação que o livro todo vai tratar, que fala de amor, zelo, culto, glória a Deus, e todas essas coisas estão entrelaçadas. Se não houver zelo nas nossas vidas, se não houver zelo no culto, nós não amamos a Deus, ponto final. Nós não chegamos na igreja e entregamos qualquer coisa que vem na nossa cabeça. Nós não nos sentamos com a família para fazer o culto doméstico, e entregamos para as crianças, e para nossas esposas, e para os nossos maridos, para as nossas orações, qualquer coisa, porque serve. Não! Se não houver zelo no culto, não há amor por Deus, de tal forma que nesses versículos você vai ler que Deus prefere que a igreja feche do que ter uma igreja aberta sem zelo.
Olha o versículo 10. E isso vai para muitas igrejas e pessoas que pensam que entregar qualquer coisa para Deus serve. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. A pergunta é por quê? E você pode pensar, tá bom, pastor, mas o pastor acabou de defender que as nossas ofertas são imperfeitas e elas são aceitas em Cristo. Sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, até na aliança com Cristo, a nossa entrega tem que ser total. Se ela não é total, ela é falsa. E todas as coisas que fazemos são expressões dessa entrega. Principalmente quando em nome dele, de acordo com a palavra dele, nos reunimos como povo da aliança no dia do Senhor. É por isso o cuidado com o culto. Quem ama Deus ama o culto. Quem ama Deus é prescritivo sim no culto, pois quem não é prescritivo no culto pensa que Deus aceita qualquer coisa no culto. Não! Não! Orações só são ouvidas se estão de acordo com a palavra em nome de Jesus. Só participa da mesa quem está em Cristo. Só é edificado na fé quem tem o Espírito. E nenhum de nós faz o que quer. Nós fazemos aquilo que nos foi prescrito. Porque se não for de acordo com o zelo de Deus, nós entregamos para Deus os nossos cultos pães podres, ofertas caolhas, que Deus não aceita. E não é porque Ele é mau, pelo contrário, é porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não aceita as nossas idiotices, idiosincrasias, mediocridades, vontade de fazer coisas para Deus em nome dEle, sem que esteja escrito por Ele. Eu posso dizer isso com dor no coração, e eu digo para vocês para que nós tenhamos fé e humildade, tá bom? Ouça essa palavra com humildade. Há muita igreja que seria melhor que eles fechassem as portas. Isso não quer dizer que nós somos melhores, mas é justamente aqueles que pensam que são melhores que deveriam fechar as portas, porque se tem alguma coisa que Deus aceita, é um coração quebrantado. Se hoje nós ouvimos a voz de Deus, não endureçamos o coração. Se hoje nós ouvimos a voz de Deus entendendo, meu Deus, será que eu integro tudo para Deus mesmo? Será que eu amo a Deus? É óbvio que nós vamos encontrar imperfeições no nosso amor, mas esse encontrar é extremamente importante e essencial para que eu cresça. Para que a minha adoração seja completa, eu preciso entender que eu preciso de Cristo. E se eu não entregar tudo a Cristo, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Se não for uma entrega total, ela não pode ser aceita. Jesus não disse para nós, todos ouvimos na cruz do Calvário, pelas Escrituras, está quase consumido, ou consumado. Não, está consumado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nas nossas imperfeições, nós entregamos tudo, inclusive, ouçam com atenção, inclusive os nossos pecados. Os crentes são chamados a entenderem a santidade de Deus e a grandeza do nosso pecado. Se não for Cristo, nós estaríamos todos condenados. Se não for Cristo, se não for a revelação de Deus, se eu quiser fazer alguma coisa para Deus, o que chega para Deus chama-se pecado.
Não, vamos fazer uma coisa criativa e Deus vai gostar da nossa criatividade. A sua criatividade é manchada pelo pecado. O que chega diante de Deus? Pecado. Ou você é mais esperto que Deus, mais sábio que Deus, para inventar um culto que você vai surpreender Deus com o seu culto, é isso? Não. Se não houver zelo no serviço de culto, é melhor fechar a igreja por falta de amor. Amor por quem? Por Deus. Nessas ofertas falta integridade. Nessas ofertas que o profeta descreveu, faltam sinceridade. Eles falam de maneira enganosa com o próprio Deus e uns aos outros. No final do texto, Deus fala que há um enganador que diz que entrega tudo, mas não entrega tudo. E não tem nada a ver com dinheiro isso. Apesar de incluir. Não é somente sobre isso. Pelo contrário. Porque Deus não requer nada de ninguém que não seja voluntário. Mas essa pessoa diz, olha, eu vou dar para Deus, mas não dá. Eu vou entregar minha vida para Deus daqui para frente, mas não me entrega. Não, Senhor, eu vou zelar pelo teu culto, mas não zela. Não, Senhor, o Senhor vem primeiro com minha esposa, vem primeiro com meus filhos, vem primeiro com meu trabalho. Não, Senhor, mas não entrega. Qualquer dorzinha de cabeça é motivo para não zelar pelo culto. Qualquer desculpa esfarrapada no coração é motivo para fazer qualquer outra coisa, sabe por quê? Porque o amor por si aumenta, e quando nós viemos à igreja, nós somos confrontados para deixar essas coisas e buscarmos o nosso prazer em outros lugares. O problema é que nós somos constantemente enganados com essas coisas pequenas que parecem que são boas, mas elas são paliativos e são destruição e morte no dia a dia. É diferente. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações, nós somos alimentados na alma dentro de um culto, há uma satisfação que perpassa todas as satisfações que existem. Não há nada melhor, é por isso que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que o salmista disse, 1000 dias na sua casa. Um dia na sua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu quero passar o meu tempo todo lá. Sabe de uma coisa? Eu quero é viver lá. Porque quem conhece, sabe, meus queridos irmãos, que a entrega que é medíocre, a entrega que não é total, jamais representa a entrega total que é de Cristo. Se você entende tudo que eu estou dizendo nessa manhã, você vai entender que Deus responsabilizou o povo, porque a entrega devia ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a integridade de Deus, e por causa disso, nada que seja menos que tudo pode ser aceito. Preste atenção, meu querido irmão, como nós adoramos a Deus, pois uma visão errônea da adoração a Deus nos mostra um Deus pequeno e menor do que Ele realmente é. O contraste da glória de Deus com a aliança que Deus tem com a sua igreja assume esse sacerdócio real para todos os povos. E hoje, Igreja do Feijó, junto com outras igrejas em Portugal e na Europa e em outros lugares do mundo, na China, no Japão, no Brasil, igrejas que hoje se reúnem à volta da palavra revelada em nome de Cristo para adorar conforme os preceitos de Cristo, revelam a glória de Cristo, dizendo: isso aqui pode parecer pequeno aos seres humanos, mas diante de Deus é suficiente. E, portanto, é suficiente para minha alma. Quando as coisas reveladas não são suficientes para a alma, é porque você tem mais zelo por si mesmo do que por Deus. O dia que nós fomos maduros o bastante para entender o seguinte: se nós entrarmos na igreja e Deus ser glorificado, a minha alma é satisfeita.
No entanto, a maioria de nós está acomodado a lembrar, a viver, a ficar de favor em favor, como se Deus fosse simplesmente um gênio da lâmpada que dá o que nós pedimos quando a gente precisa. Isso é uma tragédia. Pois a entrega do seu coração não é total. Pensa bem. Se você ama Deus, você ama o culto. E se você ama o culto, porque você ama Deus, você vive o culto da maneira que Deus prescreveu, pois Ele não aceita de outra forma. Mas acima de tudo você reconhece que para estar nesse culto, você precisa do sangue de Cristo, pois o seu sacrifício só é validado pelo sacrifício de Cristo. Você crê nisso? Você crê que essa palavra só pode mudar o seu coração por causa do sacrifício de Cristo? Você crê que você recebe pela fé hoje coisas que no seu coração precisam ser mudadas por causa do sacrifício de Cristo? Se isso é verdade, a sua entrega a Deus tem que ser total. Porque senão, é melhor fechar a porta, apagar a luz e acabar o culto, porque não tem valor nenhum. Cristo deu tudo por nós, logo, Ele tem o direito de requerer tudo de nós. Só que Ele é tão bom, que Ele requer tudo de nós, para o nosso próprio bem. Não é maravilhoso isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você entrou aqui entregando menos do que tudo para Deus, ouça a voz profética de Malaquias, que é a palavra de Deus, dizendo para nós: Deus não aceita nada que não seja tudo em Cristo. Deus não aceita culto que não seja pela palavra. Deus não aceita você do jeito que você é. Você vem do jeito que você é, mas Ele lava a tua alma, o teu coração, Ele te purifica, Ele te transforma, e aí você é aceitável a Ele, pela obra dEle. Porque ninguém vem a Cristo e continua o mesmo. Ninguém. Ninguém. Como nós profanamos a mesa do Senhor, dizendo que ela é imunda, dizendo que aquilo que Ele diz é desprezível. Sabe quando as pessoas dizem, não importa fazer dessa forma ou de outra, porque a Bíblia não fala sobre isso. Qual o problema dessa pessoa assumir essa função? Ah, mas isso não está na Bíblia. Não, mas esse é o nosso jeito. Todas as vezes que as pessoas negam o princípio regulador, a eclesiologia bíblica, as coisas que vão nos detalhes da teologia, não, essa discussão teológica é muito profunda, deixa para lá para os teólogos. Todas as vezes que as pessoas estão dizendo isso, elas estão dizendo o seguinte: a mesa do Senhor, da maneira como Ele preparou, é desprezível, logo eu vou fazer do meu jeito. Então, os oficiais, pode ser quem eu quiser. Ah, não tem problema, a pessoa não tem o título, só recebe a função do seu jeito. Desprezível. Diz para Deus. É muito sério. A questão é, se nós cercarmos o nosso coração pela palavra de Deus, nós vamos entender que há coisas desprezíveis em nós que nós queremos oferecer para Deus e Deus nunca vai aceitar. O que Ele vai fazer então? Ele vai transformar pela palavra dEle o que é desprezível em aceitável. E Ele faz isso por Cristo e pela sua palavra,
qualquer outra ação humana para engrandecer o nome de Deus, o diminui. Por isso nós somos complementaristas, por isso nós somos reformados, porque nós cremos, nós temos convicções, e as pessoas falam, mas vocês são tão detalhistas, porque o meu Deus na Bíblia, em muitas áreas, é muito detalhista, porque Ele revelou coisas nos detalhes. A diferença é que alguns têm amor e zelo pelo que Ele falou, e outros entregam do seu jeito. Eu vou ser bem claro, do seu jeito, melhor fechar a porta da igreja. Revelado, bíblico, santo. Essa é uma entrega verdadeira. E isso é só por Cristo e pela palavra. Como é que você chegou aqui hoje? Pela metade? Sua cabeça aqui e acolá? Lembre-se dos profetas no Novo Testamento. O pastor Tiago dizendo: uma mente dúbia, Deus não aceita. Leva todo o teu pensamento e coração hoje mesmo, agora mesmo, neste culto, para a glória de Deus, cativo a Cristo somente. É somente a Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, para a glória de Deus somente. O que passa disso é inaceitável. Vamos orar e preparar os nossos corações, porque nós não tomaremos a ceia pela metade, nós não tomaremos a ceia com parte da nossa mente ou coração. Nós vamos tomar a ceia, porque Cristo fez tudo, e agora nós obedecemos e entregamos tudo a Ele. Amas a Deus? Se amas, é tudo. Deus recebe tudo. E que Deus nos abençoe. Vamos preparar os nossos corações.